tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tede bom, eu venci o mundo. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Nós nos rendemos a Ti, Pai, pedindo graça, pedindo o Teu amor, pedindo misericórdia. Que a cada dia mais, Pai, o Senhor venha crescer e que possamos diminuir, que a nossa vontade não venha a ser feita, mas a Tua vontade. Fala conosco, Pai. Derrama, Pai, sobre nós o Teu bálsamo, o Teu refrigério, o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, irmãos. Palavra assim, muito gostosa de se ouvir, né? Quando diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ao confessarmos Jesus, irmãos, eu decido ser o quê? Uma nova criatura, não aceitando mais a velha criatura nos dominar. Mas o interessante é que muitas vezes a velha criatura se manifesta ainda no nosso corpo. Parece que eu não me livro das coisas que no passado ela tomava conta, seja a ira, seja a revolta, seja lá o que for, nos dominar. E muitas vezes, mas o interessante quando eu confesso, sabe, Jesus na minha vida, eu estou ali totalmente posicionado e eu permito que a velha criatura ela se manifeste, ela tenha legalidade sobre a minha vida, eu torno-me uma pessoa que desobediente. Então, o comportamento do passado, dessa forma, me deixa vinculado a coisas do passado. Quando eu me entrego a Cristo, eu preciso aceitar as aflições sobre a minha vida. Eu torno-me uma pessoa que... E nós não entendemos o que é passar por aflição, porque qualquer tipo de problema que eu tenho na minha vida, eu já quero desistir, eu já quero parar. As aflições, ela faz parte da vida do crente. Quantos entendem isso? Diga amém. As aflições, ela faz parte da vida de todo crente. É por isso que João está dizendo aqui: tenho-vos dito para isso que em mim tenha paz, e o mundo tereis o quê? Aflições. Por que que no mundo terei aflições? Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo quando eu confesso Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Mas eu ainda estou nesse mundo, o meu corpo ainda está nesse mundo. Obrigado, Marcão. E na verdade as situações me levam às coisas do mundo. Então, só para a gente poder entender melhor, a Bíblia narra que coisas maiores o que nós faríamos. Por que faríamos? Porque não queremos fazer. E por que que eu não quero fazer? Porque eu não entendo o meu chamado ministerial. As aflições fazem parte da minha vida. Os problemas fazem parte da minha vida. Quem não tem problema aqui? Se você não tem, você é Você é aquela figurinha que é carimbada, né? A última figurinha do álbum, que ninguém consegue preencher. Então, irmãos, nós temos problema. Eu tenho problema. Hoje eu levantei assim uma benção, irmãos. Cheio de problemas para resolver do escritório. E depois fiquei sabendo que a igreja adquiriu um débito da igreja anterior que tinha aqui, que aí eu vou ter que entrar com um processo em cima sabe, coisas que te tira da graça de Deus. São aflições, são dificuldades, mas isso diz que eu tenho que ter bom ânimo. Vai me abraçar? Diz que nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Fala para o teu irmão assim: independente das circunstâncias, tenha bom ânimo. Fala para o teu irmão: você não entendeu não, esquisito. Olha de novo para ele e fala assim:
Estranho, independente das circunstâncias, independente dos problemas, tenha bom ânimo. Quer moleza? Está no lugar errado, meu irmão. Porque a Bíblia diz que teremos aflições. Levantou as tuas mãos, você fala assim: agora o diabo não vai se meter mais comigo. Agora que ele vai se manifestar, porque nós éramos aliados dele e deixamos de ser aliado dele. E aí Deus tira toda a sujeira que tem nos teus olhos, nos teus ouvidos, e aí você começa a ouvir mais, você começa a ver mais, e aí ele começa a falar assim: agora eu vou atacar aquele crente. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então você não é fraco não, criatura. Vou repetir de novo, amém? Eu estou dizendo que você não é fraco. Se eu não sou fraco, eu sou o quê? Desse jeito. Forte. Sou forte. Fala para o teu irmão: você é forte, meu irmão. Meu irmão, independente dos problemas, você é uma pessoa forte. Dá uma olhada no Marcão lá, dá um porte do Marcão, forte. Diante lá atrás, forte. Só cara forte aqui na igreja. Quem olha para essa igreja pensa que é uma academia, meu irmão. Só tem cara forte. Amém? Fala assim: o pastor é bom, por isso que eles são gordos. E em João 14, versículo 12, está escrito assim: 14, versículo 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará o quê? Do quê? Por quê? Sacode teu irmão aí, por favor. Fala assim: o estranho, você tem uma responsabilidade na tua vida que tu não faz ideia, cara. Sabe o que aconteceu aqui nesse versículo? Jesus falou assim: está consumado. Estou passando uma responsabilidade para a igreja agora. E sabe qual é essa responsabilidade que a igreja acha que ela tem? Sabe qual é? Só de curar, irmãos. Só de ser próspero. Só essas coisas. Fala para o teu irmão: isso é mole. A tua responsabilidade é de pregar as boas novas a todas as criaturas, através do teu testemunho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando. Com o meu comportamento errôneo eu não consigo ensinar ninguém. Com as minhas atitudes da velha criatura, eu não consigo converter ninguém. Você tem essas coisas. E aí muitos de nós achamos que essa palavra é para eu curar só. Eu curo. Aí faz fila. Hoje em dia é moda curar, amém, irmãos? É gostoso ser curado, amém? Amém, é bom, é de Deus, está na Bíblia. Mas é só isso. O que adianta esse corpo corruptível ser curado e ir para o inferno? Fala para o teu irmão: a cura não é tudo dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, o mais importante é a salvação. Salvação. Quais são essas obras? Já falei: é pregar, testemunhar, até curar e libertar as pessoas em nome de Jesus. Jesus, ele conclui e fica aprovado que a sua missão havia se cumprido. Ele foi obediente, curando, restaurando e libertando. Ele foi crucificado por nós e foi para o Pai, deixando-nos a responsabilidade de darmos continuidade ao ministério da pregação da palavra, tirando as pessoas das trevas e levando a luz do entendimento.
Então, em cima daquele versículo 16, ou sabe, 33, eu posso entender que diz: tenho-vos dito isso para que tenhas paz. Quando eu tenho paz, irmãos, eu levo uma palavra rema para as pessoas aí fora. Quando eu tenho paz, as pessoas não vêm me trazer contenda. Quando eu tenho paz, só as pessoas em olhar aqui para você, elas são curadas, elas são libertas, elas são transformadas. Não preciso estar levantando a mão em ninguém, não, irmãos. Eu fui visitar uma menina no hospital, uma menina aqui da igreja, e esse garotinho que foi baleado aqui aqui recentemente, o pai falou assim para mim, e o garoto foi uma bênção de Deus, ele tomou um tiro aqui na nuca, saiu pela boca, só quebrou um dente. E o pai falou assim para mim: pô, pastor, eu não tenho raiva nenhuma do policial que atirou, porque ele não teve culpa, ele foi pegar um bandido, e meu filho passou na hora errada. Eu falei: você está disposto a defender esse policial? Ele falou: é claro que eu estou, pastor. E eu preguei para ele, irmãos. Você entende essas coisas? Porque o coração daquele pai estava aflito, mas ao mesmo tempo ele estava em paz, porque a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás. Ele poderia estar com ira, estar com raiva. Não, ele falou: pastor, eu tenho certeza que meu filho vai sair dessa, porque o milagre já aconteceu. O tiro pegou aqui, ó, e saiu pela boca, só quebrou um dente. Quantos acreditam em milagre? Diga amém. Fala para o teu irmão: milagre é muito fácil, meu irmão. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Vocês entendem essas coisas? Então nós precisamos entender por que Deus ele nos chamou. Jesus ele conclui, né? Ele concluiu e fica aprovado que a nossa missão não deu início ainda, porque nós estamos muito parados, sem fazer nada. Mas o que muitos não entendem, por que teremos aflições? Quantos entendem isso aí? Diga amém. Fala para o teu irmão assim: você entende o que é ter aflição? Isso que leva muitos, quando confesso Jesus, a desistirem do Evangelho, porque eles acham, e pastores pregam muitas vezes, que ao confessar Jesus, os meus problemas terminaram. Como que eu posso terminar aquilo que eu comecei? A igreja, ela é uma igreja que, quando as pessoas chegam, são pessoas derrotadas, endividadas, problemáticas, doentes e outras coisas mais. Mas é um início. Aquilo não pode permanecer na minha vida. Eu preciso me libertar dessas coisas. E o que me amarra para que eu não me liberte dessas coisas? Fala para o teu irmão: com quem você está andando? Com quem você anda é quem você é. Quem são os teus ciclos de amizade? Quem são as pessoas que fazem parte da tua quadrilha? A qual facção você pertence? Quem é o teu bando? Porque a igreja hoje tem bando, irmão. Tem bando, tem quadrilha, tem facções. Quem são? Então eu preciso entender que a minha vida, o meu dia a dia, ele precisa ser transformado. Ele precisa ser modificado.
Se eu falava 10 palavrões durante o dia, eu tenho que reduzir para 9. De 9 vai para 8, de 8 vai para 7, até chegar a 1 e depois zerar, não falar mais palavrão. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Então, esse processo é um processo que tem que ser até gradativo na nossa vida. Mas aí entra ano e sai ano, você continua com o mesmo comportamento e com as mesmas atitudes. E aí você mesmo não se conhece, porque você fala assim: poxa, eu entreguei minha... Quantas vezes eu ouço lá na sala: entreguei minha vida a Cristo, pastor, e parece que a minha vida não mudou. Mas não vai mudar mesmo, porque você não quer mudar. De vez em quando eu falo para minha esposa, né? Tem crente que ele se manifesta em demônio, irmãos. Tem crente que incorpora no demônio. O demônio fala assim: tu é da esquerda ou da direita? Tem crente que se manifesta no demônio, rapaz. Tem crente que é pior que o demônio. Você sabia disso, amém? Eu nunca vi um demônio fofoqueiro, mas crente é fofoqueiro. O demônio vai falar assim: eu vim fazer uma fofoca tua, tá? Não. Agora o crente se manifesta no demônio para fazer fofoca, discórdia, contenda e assim por diante. Amém? Está falando de mim? Vou falar mesmo. Então, para nós entendermos melhor, o que é aflição? Fala para o teu irmão, o que é aflição? No dicionário da língua portuguesa diz que aflição é um sentimento, preste bem atenção, um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma coisa ou coisa que vá afetar a vida direto ou indiretamente. Aflição é ainda a sensação de que algo não está certo, ou de alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Então, quando você está meio agoniado, você está o quê? Aflito. E aquele teu comportamento é um momento que o inimigo das nossas almas, ele ataca, dizendo, ele está dando brecha, porque quando você fica aflito, você fica uma bênção, amém? Amém? Não, irmão, é 2 segundos para você dar uma voadora na pessoa. Você tá uma pilha, você está 300 por hora, e a pessoa fala contigo, e parece que entra em outra sintonia, e a tua cabeça começa a ficar um pouco traumatizada, e teu cérebro começa, parece que o tic-teco lá começa a se pegar um com o outro. Aquilo é aflição. E aí manda uma mensagem para o teu coração, que eu chamo de codificar. Aí teu coração, parece que você vai ter uma arritmia, e aí começa, e aí de repente uma pessoa chega com uma notícia que é uma benção para você. E aí se a tua pilha era aquela do Paraguai, meu irmão, passa a ser uma alcalina, meu. Parece que tudo dá errado. E isso nós chamamos de legalidade. Repita comigo: legalidade. Coisa que nós caímos igual um pato. Quantos entendem essas coisas? Nessa igreja não tem isso, amém? Amém? Sacode teu irmão de novo. Eu gosto que tu sacuda teu irmão, principalmente quando eu vejo ele abrir a boca. Fala assim para ele: não estranhe a ardente prova que vem sobre você, criatura. Essa ardente prova, ela vem nos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos nos fatos de serdes participante das aflições de Cristo, que também na revelação da sua glória vos o que? Regozijeis, diz a palavra do Senhor, e alegreis. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, 14. 1
1 Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Meu irmão, as aflições faz parte do currículo cristão. Eu tenho um amigo, um amiguíssimo nosso, né? um pastor muito querido. Ele está passando uma prova incrível, irmãos. E ele falou para mim: Mesquitão, isso tem que fazer parte do meu currículo, meu. Mas nem todos querem que determinadas coisas façam parte dos nossos currículos, porque nós fomos treinados para desistir com facilidade. Fala para o teu irmão: você foi treinado para desistir com facilidade. Pastor, e quem é o culpado disso? Repita comigo: os meus pais, que me ensinaram não aceitar perder. A perda faz parte da vida do ser humano. Se você ensina aos teus filhos que perder faz parte de uma conquista futura, o teu filho ele vai ser um grande vencedor. Mas se você sempre ensinar que teu filho deve sempre ganhar, sabe o que acontece? A primeira prova que teu filho toma pau, ele já vai querer desistir, não vai querer ser mais ninguém na vida dele. E o culpado não é ele, o culpado somos nós. Hoje em dia eu dou risada quando alguns jovens, passam na faculdade. Passei, obrigação. Ah, tirei 10, tira 12 para deixar 2 para o mês que vem. Porque no meu tempo, cara, e não tinha bullying não. Você tirava nota baixa, o professor colocava uma orelha de burro em você. É verdade? Então tu recebeu uma, né? Eu recebi, orelha de burro. Eu tinha uma professora chamada, ela deve estar no inferno, ela, que eu acho que não foi para o céu não, porque ela era muito ruim, cara. Ela tinha uma pontaria com o apagador que era incrível, cara. Ela não tinha um apagador na mão, ela tinha um bumerangue. Fazia a cura, acertava. Tive uma diretora, quem estudou lá sabe disso, a irmã estudou, que eu sei que ela é das antigas aqui no Itapema, né? Dona Cacilda, cara. Meu irmão tinha uma unha que era um gavião, cara. E nem por isso você vê os jovens como são hoje. Quantos entendem isso? Diga amém. No meu tempo não tinha papel sulfite, era papel ao maço. E as meninas tinham que usar a fita na cabeça. Cansamos de fazer fita para as meninas para entrar no colégio, porque não tinha, era uma fita branca de elanca que se usava na cabeça. Então quando a gente, sobrava lá um papel ao maço, você fazia para poder passar no portão, irmãos. Quem é mais velho, eu sei disso porque eu tive esses dias no museu e eu estava lendo algumas coisas, tá, irmãos? Né, Marcão? Irmãos, eu caí na besteira uma vez de levar um lápis que tinha tabuada. Meu lápis eu acho que virou uma selva, porque foi arremessado longe. Quantos entendem essas coisas? Quantos entendem essas coisas? Fala para o teu irmão: isso é aflição, meu irmão, faz parte da vida, cara. Quer moleza? Está no lugar errado. Quantos entendem essas coisas?
Meu primeiro carro, um Fusca 69, coisa linda, irmão. E o Fusca tinha um demônio chamado pé de galinha, que pegava uma ferrugem ali, era pior que um câncer. Eu caí na besteira de mandar consertar aquele pé de galinha. Até hoje eu não sei do Fusca, porque aquilo cutucava, era igual câncer, apodrecia. Hoje eu conheço pessoas que ganhou um carro do avô, o carro. Quantos andaram de tamanco aqui? Tamanco, aquele negócio de madeira, sabe o que é isso? Tamanco. Que você andava igual um cavalo, fazia toco, 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 toco. E eu nasci meio aleijadinho, a borracha caía. Então eu parecia um cavalo manco ainda. Toco, 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 toco. Tamanco. Fala para o teu irmão, aflições. São lutas que passamos nas nossas vidas. E aí depois você se converte, vem lutas maiores ainda. Mas você não foi treinado para conquistar. Mas Deus vai te ensinar a conquistar em nome de Jesus. Grandes verdades. Fala para o teu irmão, grandes verdades que você precisa viver na tua vida. Eu citei alguns exemplos. Mas você se converte, eu não vou ter mais problema, se eu ganhava 2.000, vou passar a ganhar 15, não vou ficar doente, não vou perder o emprego, quero moleza. O Senhor, para te dar o melhor, Ele vai fazer você conhecer o estreito. Ninguém gosta de falar isso, porque isso tira pessoas dentro da igreja. Eu não estou dizendo que é ruim ser crente não, irmãos. Eu estou dizendo que é excelente. Só que eu estou dizendo que nós precisamos entender o que é aflições. Significa preocupação. Talvez muitos estejam preocupados hoje com a crise no país. Muitos estão, na verdade, vivendo uma agonia, um sofrimento. Mas Deus, Ele vai entrar com a providência na tua vida em nome de Jesus. A palavra aflição também, ela vem do latim, que significa afflictione, né? Que sendo um substantivo feminino, em nosso dicionário significa, entre outros, o profundo sentimento moral produzido por uma revés de fortuna. Olha que interessante, uma circunstância penosa, que significa pena, agonia, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa, desgosto, grande preocupação, como eu falei, inquietação, padecimento físico e tortura. Quando eu estou aflito, eu me torturo, irmãos. Quando eu estou aflito, eu me torno um mártir, na verdade. Pastor, e como buscar o refrigério? É entendendo a palavra de Deus. Tende bom ânimo. Tem um louvor que diz: louve, louve, exalte ao Senhor. Não é verdade? Louve, cante. Não estou dizendo que o teu problema vai sumir, pá. Mas eu preciso encher o meu coração para expulsar aquilo que está me deixando aflito. Por sua vez, consolação do latim, vem do consolate, que diz do grego, paraglesis, né? Que tem um significado de alívio, letinível, conforto e etc. Então, na verdade, o Senhor me traz um consolo. Esse consolo vem do Senhor. Ele que me refrigera, e o salmista já diz isso. Mas o salmista também, no Salmo 34, versículo 19, ele diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você entende isso aí, irmãos?
Quando o salmista diz: muitos são as aflições do justo. Olha que interessante, ele está se referindo a aflições do justo, não é do ímpio. Porque nós estamos num solo que não pertence a nós. Olha para a pessoa e diz assim: você sabia que você não pertence a esse piso? Você não pertence aqui. Você é um ser celestial, diz a palavra de Deus. Pastor, e o que eu estou fazendo aqui? Deus está preparando e está vendo se você tem capacidade de vencer. Quantos estão passando luta aqui? Legal. Agora, tenta trocar a tua luta. Hoje eu falei para o Alexandre, ele foi lá no banco lá, né? Ele foi lá no escritório, eu falei: cara, você quer trocar o teu dia com o meu? Ele: não, pastor, negativo, aleluia. Vamos trocar, vamos cambiar. Sabe por quê? Deus é tão bom que Ele diz que Ele não dá uma cruz que você não pode carregar. Agora imagine um cara com 122 quilos como eu passar minha cruz para o Alexandre, com esse corpo de bailarino espanhol. A dele vai ser mole para mim, meu irmão. Mas a dele é dele, a minha é minha. Imagina a cruz do Janja. É um pé de eucalipto, meu irmão. Não tem jeito. Cada um vai carregar a sua. Então, antes de chorar, começa a cantar. Porque vovó já falava: quem canta seus males espanta, meu irmão. Então louve ao Senhor, pô. Eu lembro quando saiu a música do Lázaro, todo mundo cantava, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Primeiro a batucada que vinha. Quantos querem o dom do amor? Diga amém. Quantos querem o dom do amor? Diga amém. Fala assim, então, a partir de hoje, você só vai ver tranqueira na tua vida. Sim, irmão. Não tem jeito. Quem tem o dom do amor, só vai ter pessoas do lado que te aborrecem, para ver se você tem um dom do amor de verdade. Amém? Quantos querem ter o dom do amor? Aleluia. Quem está no controle das nossas vidas é o Senhor. Quando estou posicionado e pronto a servi-lo, irmãos, eu preciso estar no controle. Deus, Ele precisa estar no controle da minha vida. Mas para Ele estar no controle da minha vida, eu preciso estar o quê? Posicionado e pronto a servi-lo. Porque nada pode nos parar. Repita comigo: nada pode nos parar. Ontem minha esposa tinha um compromisso e eu gosto de tomar café na casa do meu irmão, porque ele frita banana para mim, irmãos. E eu sou igual macaco, eu não posso ver banana, só banana frita. E ele ia fritar, eu sabia que ia ter banana. Só que eu recebi um telefonema: você vai ter que orar para uma pessoa. E eu falei: vou ter que orar. E ela falou assim: vai com Deus, vai, pelo menos sobra banana para a gente. E eu fui, eu falei: meu querido irmão, se na caminhada. Aí Deus conhece o meu coração. Sabe o que aconteceu? O irmão não apareceu, irmão. Somos um jardim diante do Senhor. Voltei para comer a banana. Fala para o teu irmão: ele conhece o teu coração, cara. Então eu vim com uma alegria incrível orar pela vida da pessoa, irmãos. Eu não vi barreira, eu não vi dificuldade. Eu tinha acabado de sair do escritório, eu estava cansado. Na verdade eu queria ir para minha casa, mas a minha esposa gosta de filar café na minha cunhada lá, e foi para lá. Eu falei: vou junto com ela, né, para comer a banana lá, meu irmão. Então vim com prazer. Eu falei: a banana, Senhor, a banana. E aí Deus, o quê? Vou quebrar teu galho, vou cancelar esse aconselhamento, essa oração, e você vai comer a banana. Fiz a volta lá em frente à polícia ali, ó. Quando eu cheguei lá, falei: cheguei. Nós brincamos, mas é a pura realidade.
Deus quer conhecer o teu coração nos mínimos detalhes. Quantos estão dispostos para servir? Vai ter rebordose, hein, meu irmão? Talvez não seja banana, mas vai ter rebordose. Porque vem. Porque é aí que Deus, ele testa o teu coração. Amém? Então é por isso que quando eu estou posicionado e pronto a servi-lo, ele entra, na verdade, alavancando as minhas situações. Em 2 Timóteo, texto gostoso de se ler também. 2 Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não envergonho, porque eu sei em que tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, preste atenção nesse versículo aqui, onde nós lemos em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, padeço também em algumas versões. Isso não quer dizer que ele estivesse sofrendo por algum pecado na sua própria vida, mas na verdade, o sofrimento é, na verdade, uma parte inevitável da vida do cristão. O sofrimento tem que vir na nossa vida, irmãos. Quantos já assistiram aquele filme do Mel Gibson, O Paixão de Cristo? O sofrimento de Cristo, você deu para ver aquilo? Aquilo não foi nada em vista do que verdadeiramente aconteceu. Alguns estudiosos, depois de ter aquele filme, falou que não foi nem 10% do que aconteceu com ele. Os chicotes tinham pedaços de ossos, e toda vez que lançavam nas costas dele e puxavam, vinha pedaços de carne. Uma pessoa, por mais forte que seja, não aguentaria aquela dor, e ele suportou por mim e por você. Ele já não aguentava mais. É por isso que ele diz: está consumado. E o que nós fazemos? Qualquer probleminha que eu tenho, eu já quero parar. Qualquer crise, eu tenho uma dor de cabeça, eu não venho na igreja. O tempo fechou, eu não vou porque eu posso ficar gripado. E ele foi chicoteado, crucificado, humilhado por mim e por você. Quantos entendem isso? Diga amém. E aí o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele não está falando do pecado na sua própria vida. Na verdade, esse sofrimento seria o quê? Inevitável na vida de todo cristão, devido ao nosso corpo mortal e corruptível, como dos incrédulos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você sabia que o teu corpo é semelhante ao corpo de um incrédulo? Porque o incrédulo, na verdade, ele peca e nós descemos a lenha nele. Mas quando eu peco, eu digo que eu sou santo. Até pecado de crente está sendo santo, irmãos. Então esse nosso corpo é um corpo o quê? Corruptível. Um corpo contaminado. Pastor, como eu melhoro esse corpo? Quando eu vivo uma vida verdadeiramente de um servo de Deus, falando não para o pecado. As aflições podem vir, mas você não será atingido. Os problemas podem vir, mas você não será atingido. A crise pode vir, mas você não será atingido.
E o mais gostoso de tudo é que a palavra de Deus diz que será salvo tu e tua casa. O mais gostoso de tudo é saber que o Senhor diz que tem uma coroa te aguardando, vou saber, lá para aqueles que vencerem. Você entende essas coisas, irmãos? E aí eu passo a entender, para finalizar, que eu vivo a graça de Deus. Repita comigo, graça de Deus, que não nos deixa permanecer no pecado. Repita comigo, a graça de Deus não me deixa permanecer no pecado. Antes, ela nos livra do poder do pecado. Porque o pecado, existe um poder sobre ele, aonde ele, na verdade, ele te deixa prisioneiro, aonde nós chamamos de pecado não confessado. Repita comigo, o verdadeiro pecado tem que ser confessado. Pastor, por que o verdadeiro tem o pecado de mentira? Se o verdadeiro você não confessa, imagina de mentira. Pecado tem que ser confessado, para que eu venha ser purificado, para que eu venha ser transformado, tratado, lapidado, modificado, transformado pelo poder que é no nome de Cristo. E Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala para o teu irmão, a graça de Deus te basta. Pastor, mas o que é a graça? O que é a graça, pastor? É favor que eu não mereço. Graça é tudo. Fala para o teu irmão, graça é tudo. Graça não é nada pela metade. Hoje existe um movimento chamado, estamos vivendo a graça de Deus. Então algumas igrejas não querem dizimar, não querem ofertar, não querem se dedicar. Isso não é graça. A graça eu me dou por inteiro. É que o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Fala para o teu irmão, a graça é o teu todo. Quando você tem essas coisas, diga amém. E aí eu tiro 3 lições aqui, em cima disso que nós falamos. A primeira, eu preciso avaliar as minhas amizades. Repita comigo, eu preciso avaliar as minhas amizades. Você sabia com quem tu andas é na verdade quem tu és? Às vezes o rapaz trabalha num salão, o cara não é nem homossexual, e porque ele trabalha no salão, ele só trabalha com mulher, ele acaba pegando o jeito feminino. Se você trabalha num ambiente que todo mundo mexe com a mulher de todo mundo, você automaticamente vai ter aquele comportamento de mexer com a mulher de todo mundo. Se você anda com uma pessoa que é confiada, você vai ser um cara confiado. Se você anda com pessoas que falam palavrões, você automaticamente vai fazer, aquilo vai fazer parte do teu vocabulário. Se você anda com uma pessoa que fala difícil, você vai começar a falar difícil. Se você anda com uma pessoa que fala muita gíria, automaticamente você vai começar a falar muita gíria. E assim sucessivamente nas nossas vidas. Então, preciso avaliar as minhas amizades.
Pastor, mas eu ainda estou andando com aquelas pessoas do passado, porque eu quero pregar o Evangelho. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, o homem mais inteligente da Bíblia, chamado Salomão, ele diz que há tempo para todas as coisas, cara. Eu, quando eu estava na faculdade, eu cansei de ver crente cair, irmãos. Não foi uma, duas, três pessoas, não. Foram muitas pessoas. Um deles, eu cansei de avisá-lo. O cara parecia até um... Como é que é o cara que fica no harém? O nome do cara? Sheik. O cara parecia um sheik. Não é sheik não, pô. Hã? Safado. Dava aquele intervalo. Eu não sei como a pessoa consegue dar risada sem ter motivo. Aí eu passava e falava: malandro. E eu sou folgado, eu falava: ô meu irmão, na paz, tudo bem? Que Deus abençoe. Ele: ô, na paz, na paz. Voltava do intervalo. E o cara era um safado, é o sultão, né? Cheio de... Um dia eu peguei ele e falei: meu irmão, você tem um chamado, cara. Você é pastor. Fica dando brecha, meu irmão. Quer pregar para as moças? Fala do pecado, da prostituição, da vida errônea que elas andam, para você ver se essa rodinha não vai acabar em 2 segundos. Mas não. É gostoso. Tenta ver. Caiu. Perdeu o ministério. Perdeu a coisa mais importante que o ministério, perdeu a família. A ponto do filho uma vez falar assim para mim: pastor, eu não acredito mais em igreja. E outros por aí. E outros que ainda vão cair. Porque não consegue separar as amizades. Quantos entendem essas coisas? Número 2. Eu preciso urgentemente me livrar do velho homem. Olha bem nos olhos do teu irmão aí. Se ele tiver com remela, não tem problema não, irmão. Fala assim: depois tu vai no banheiro e lava os olhos. Fala assim para ele: eu ainda vejo a velha criatura em você. Fala assim: eu ainda vejo a velha criatura em você. Aí tem uns crentes: a misericórdia, pastor. Irmão, é 2 segundos para se manifestar. É só o cara no trânsito começar a cutucar você assim, olha. Eu fui usado, eu nem comentei para minha esposa, sabe, esses dias. O pastor João é muito meu amigo, nós temos muita amizade. E eu sou horrível para conhecer placa de carro, marca de carro. Para mim eu não estou nem aí, cara. Andou, teve volante, freio, gasolina, não me ligo em nada. Aí um carro me seguindo, né? Aí eu ia para a direita, ele ia para a direita. Ia para a esquerda, ia para a esquerda. Eu falei: esse cara está endemoniado, né, cara? Aí encostei, ele passou à minha frente, né? Aí veio para cá. Cara, esse cara virou crente, estou falando sério. Virei crente. Eu olhava assim, falei: vou dar uma acelerada, vou passar por cima dele. Mas não, mas eu sou crente, todo mundo conhece meu carro, meu. Quando eu paro no semáforo, ele abre o vidro e... tu deu sorte, negão, que eu me converti. Ele é negão. Deu sorte. Eu fiz isso para te perturbar, porque nós somos muitos amigos, a gente tem essa amizade. Mas são testes que você vai ter que passar. Quantos entendem isso? Quantos estão preparados? Não falei que o velho homem está dentro de você ainda?
Quem vai na feira? É raro ir na feira hoje, né? Quantas vezes... E quem ia na feira no passado? Porque era normal ir na feira antigamente, né? Dava lá 24 laranjas ou 2 dúzias por R$2, não sei nem se é isso o preço, né? E o cara da feira, ele atende muitas pessoas, e ele falava assim: pode colocar aí, Dona Maria. Todo mundo é Dona Maria lá, né? E tá. Você colocava 24? Eu errei, pastor. Você já viu alguém errar para menos? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 1. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quantos entendem essas coisas, irmãos? Então, isso é a velha criatura que gosta da balança, o quê? Enganosa. Eu vivo uma vida de mentira e aceito aquilo. Tem um pastor que é gordinho, que também faz parte do nosso ministério. Só tem pastor gordinho no ministério. E ele tem ódio de balança, porque todo gordo não gosta de balança. Acho que o único gordo que gosta de balança sou eu, irmão. E quando ele vai se pesar, eu coloco o pé atrás. Aí fica assim, porque ele não consegue olhar para ele, né? Ele é um querubim, pô. Olha aqui, olha lá. Aí, pô, tá com sacanagem, mesquitão. Não tô nada, rapaz, tu que tá gordo mesmo, pô. Balança enganosa. Fala pro teu irmão assim: como é que tá a tua balança, meu irmão? Sabe o que é isso? Como é que tá a tua vida? Como é que está você? O velho homem está operando aqui dentro de você ainda? Pode chamar o louvor aqui, por favor. Ou pode vir o louvor. Número 3. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Isso é o maior problema que o crente tem na vida dele. Descansar no Senhor. Que é descansar no Senhor? É se deleitar, é ficar em paz. Tenho problema? Tenho. Tenho dificuldades? Tenho. Estou passando uma guerra incrível na minha vida? Estou. Mas o meu socorro vem do Senhor. O salmista diz: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Irmãos, hoje eu vi literalmente que o inimigo queria tirar minha paz, em todo sentido. E eu sou um cara, a minha filha diz que eu sou imperativo, porque se a pessoa, esse cara está mexendo aqui, eu já quero mexer também, eu já quero 2 segundos. Eu tenho um problema de fabricação. E ela foi fazer um curativo no meu dedo. E eu falei: não é assim. E a minha mão já vai no automático para fazer o curativo. Falou: cara, ela falou para mim: meu pai, o senhor é imperativo, o senhor tem problema, pô. Deixa eu fazer. Eu falei: então pode. Pai, eu não vou nem olhar. Daqui a pouco eu já estava com o esparadrapo na mão de novo. Isso é ruim. Fala para o teu irmão: você é assim? Você está com problema. Pergunta para a esposa aqui, para minha esposa, se ela é apaixonada para trabalhar comigo. Amém? Olha a cara dela. E ela me ama. Me ama? Ela fala para mim de vez em quando. Nem sempre eu te amo, de vez em quando. Porque eu sou problemático, cara. Isso não é bom. Então, na verdade, é não descansar no Senhor. É achar que tem que ser com as tuas forças, com o teu jeito.
Fala para o teu irmão assim, com o teu jeito não vai chegar a lugar nenhum, cara. Tu não chegou até hoje, você vai chegar até quando? É pelas forças do Senhor. Você pode ficar de pé? Pela força do Senhor. E quando eu entendo que é pelas forças do Senhor, Ele transforma a minha vida em todas as áreas. E toda ministração que eu tenho, eu gosto de colocar um tema. E nessa eu coloquei: toda conquista requer um posicionamento. Fala para o teu irmão, a conquista na tua vida só virá quando você se posicionar. Quando eu trabalhava com navios, e eu trabalhei em navios da Dinamarca e da Noruega, navios super modernos, com uma tripulação totalmente apta. E os caras cheios de equipamentos de primeiro mundo, irmãos. E uma vez eu sentei para conversar com o imediato do navio, e eu vi um fio de nylon, um troço de aço, tipo um triângulo. E ficava até feio no navio aquilo. Navio todo moderno, todo branco, painel branco, sabe, top. Eu falei para o imediato, que gambiarra é essa? Ele falou assim para mim: por mais tecnologia que nós temos, eu confio nesse parafuso e nesse fio de nylon. Porque quando o navio está adernado é ir para bombordo ou para boreste. Ele falou assim: quando o navio sai um pouquinho, eu já faço a correção de imediato com o lastro e o navio fica na posição. O meu equipamento, ele tem frações de segundo, que para um navio grande é muita coisa, até eu fazer a correção. Quantos entenderam? Como é que está o plumo da tua vida? Como é que está o nível da tua vida? Sabe quem é esse ferrinho e essa linha? Jesus Cristo. Estamos confiando em tudo. Em autoajudas, em pastores que têm big igrejas, em pastores que chegam de helicópteros, em pastores que escrevem livros, mas nós perdemos o foco, como diz meu amigo pastor Amilcar, nome da Galileia, nome que veio na simplicidade, nome que veio para nos ensinar uma linha e um pedacinho de ferro. Pergunta para o teu irmão, como está a tua vida? Vivendo o livro de Provérbios 11? Vivendo o plumo dessa embarcação? Ou confiando nas tecnologias? Quem são as tecnologias, pastor? Você. Ah, eu conheço tudo. Conheço a Bíblia. Ah, eu estudo muito. Eu não conheço nada. Eu quero a cada dia aprender mais. Ah, mas quando eu falo sabe o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo todos. Porque Jesus sempre falava, vós. É por isso que ele diz, coisas maiores você pode fazer. Quantos entenderam isso? Diga amém. Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus. Se no nosso meio, antes de orar pela tua vida, tiver alguém que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, no teu lugar mesmo, eu gostaria que você levantasse as tuas mãos.